Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal de palestras do Obreiros do Bem, e sempre lembrando que quem ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal para receber todas as notificações de todos os vídeos que o Obreiros posta durante toda a semana. Então, vamos passando ao nosso projeto. O projeto Transformação Moral. Estamos na Semana da Autenticidade. Então, tem uma frase que é aqui, que está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Reconhecer-os-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Amigos, a jornada que todos os aprendizes do Evangelho de Jesus abraçam, onde se busca compreender, perdoar e amar, exige disciplina e perseverança. Qual a chama de vela que oscila a incandescência ao sabor de vento brando, porém que nunca se apaga. A observação do amigo Lyonês, que diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, revela que a trajetória é feita de desafios, de conquista, da conquista do autoconhecimento, de lições e de aprendizados, porém sem retrocesso. A recomendação, espíritas, em primeiro lugar, amai-vos, em segundo, instruí-vos, aponta como devemos agir, nos dá o tom de como devem ser as nossas atitudes diante dos irmãos que comungam conosco a trajetória. O amor é a porta de entrada, é o amparo, a compreensão, o auxílio, sem julgar. A instrução é o pilar do edifício erguido sobre a rocha da fé inabalável. Ambos bem compreendidos, mas, sobretudo, bem sentidos e vividos, exemplificam a autenticidade da máxima. Fora da caridade não há salvação. Então, como fazemos em todos os nossos trabalhos da nossa casa, vamos dar início à nossa reunião com uma prece, para nos unirmos à nossa equipe espiritual que nos antecede e que prepara tudo para nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai e, primeiramente, agradecermos por aqui estarmos, podermos estar reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, para aprendermos um pouquinho, reflexionarmos sobre o tema de hoje, que é bastante importante para a nossa evolução. Que possamos ter o amparo da espiritualidade nos ajudando, nos incluindo, para que a mensagem seja bem passada, bem compreendida e, possivelmente, bem utilizada no dia a dia de cada um de nós. Que possamos ter uma manhã agradável de reflexão sobre o tema e que ele possa ser bastante útil na nossa vida. Que assim seja. Então, vamos ao tema do nosso bate-papo de hoje, né? Então, nós vamos falar sobre o conhecimento de si mesmo, que está, conforme Kardec organizou direitinho para que nós entendêssemos tudo, no Livro dos Espíritos, e ele dividiu, né, por livros, né? Então, ele colocou no livro 3, que é das leis morais, no capítulo 12, que é da perfeição moral, que é a pergunta 919 e 919A. Então, dando uma pincelada para a gente poder entender, sentir um pouquinho como esse assunto sempre esteve na humanidade, vamos até a Grécia, né? No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele nos fala do papel da Grécia
com seus filósofos e sábios, né, trazendo luz, conhecimento, cultura ao povo daquela época, que era bastante evoluído em muitas coisas, tinha muitas conquistas materiais, mas ainda careciam muito dessas luzes morais que esses grandes homens vieram trazer. Esses sábios dessa época, eles antecederam a Jesus, com certeza, preparando os corações, as pessoas, né, os seres humanos da época, para as grandes verdades que ainda Jesus iria nos trazer, né? E eles iam falando da sua maneira, daquilo que Jesus depois ia falar claramente, com muito mais simplicidade, a muito mais pessoas. Então, Emmanuel nos diz que Jesus envia à Terra auxiliares valorosos. Ele dá exemplos, né? Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides, mas dentre eles, um se destacou pela sua extraordinária personalidade, que era o Sócrates. Ele foi discípulo de Anaxágoras, quer dizer, são os nomes que não há necessidade da gente decorar, mas devemos entender da importância de saber que ele superou o seu mestre, né, espiritualmente. Em algumas circunstâncias, Sócrates se assemelhou até ao próprio Jesus, né, muito a grosso modo, dizendo assim, né, que ele superou, ele se assemelhava a Jesus. Sua palavra confundiu os espíritos mesquinhos daquela época, né? Pessoas precisavam de novos conhecimentos, novos ideais, porque tinham a mente ainda muito fechada para as coisas do espírito. Ele, nas praças públicas, ensinava a infância e a juventude o belo ideal da fraternidade e da prática do bem. Era uma coisa nova, lançando assim as sementes do bem sobre a Grécia, mais precisamente Atenas, que era onde ele ficava, né? Só que Atenas ela não consegue suportar a lição. Isso é uma frase que eu vou dizer, é do próprio Emmanuel. Atenas não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus e o acusa de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Frase de Emmanuel. Então, tudo aquilo que ele ensinou não foi assimilado pelos poderosos da época, e entenderam de uma outra maneira. Aí ele foi preso, humilhado, ele aceita aquelas provas com resignação, paciência, e cumpre a sentença que lhe foi dada, da morte pela cicuta. A cicuta que era um veneno, né? Um veneno que é feito de uma planta com o mesmo nome, que é uma planta muito comum na Europa, no Oriente Médio, na bacia mediterrânea. E ele toma a cicuta e ele morre, desencarna. Só que ele deixou seus discípulos, né? Deixou, assim como Jesus, ele deixou alguns discípulos. E entre eles, assim, o que assimilou melhor tudo aquilo que ele disse, que entendeu a sua autoridade moral, foi Platão. E, embora muitas vezes ele misturasse a filosofia que ele aprendeu do Platão com política, né, com a política da época, ele levou essa mensagem adiante. E esse, por sua vez, deixou o seu discípulo, né, que foi o Aristóteles.
que também iria trabalhar, todos esses trabalharam precedendo a chegada, né, do evento de Jesus, já preparando a humanidade para isso. Então, precedendo a vinda do cristianismo, né, da mensagem do Evangelho. Então, na pergunta 919, Kardec faz da seguinte maneira: qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí os espíritos respondem: um sábio grego, na antiguidade, nos disse: conhece-te a ti mesmo. Não se sabe ao certo se foi quem disse isso, se foi o Sócrates, se foi o Tales de Mileto, enfim, não tem um nome, né, de quem disse essa frase. Essa frase ela ficava escrita no templo de Delfos, né, como num portal, assim, essa frase ela era até mais comprida, ficava ali. O templo de Delfos era um templo que foi feito para homenagear, né, dedicado à honra de Apolo, né, que era o deus Sol dos gregos, né, da beleza, da harmonia também. A frase era maior, então era assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Essa era a frase total. Então, veja que quem foi ler que a resposta dos espíritos foi exatamente falando sobre esta frase. Então, veja a importância, né? Por que eu falei do Sócrates? Porque ele foi um homem, né, na sua época, considerado o mais sábio da sua época, né? Vários sábios disseram a mesma coisa. E é dele a frase também, que diz assim: só sei que nada sei. Então, ele sábio era de uma humildade assim incomparável, porque ele dizia que nada sabia. Ora, se ele nada sabia, imagine nós, né, que sabemos, né? Ele era um defensor do autoconhecimento, né? E é dele a outra afirmativa: ninguém é capaz de praticar o mal propositadamente, mas que o mal é o resultado da ignorância e da falta de autoconhecimento. Então, ele coloca o autoconhecimento aí novamente. Aí, seguindo um pouco mais no tempo, nós vamos encontrar o Aurélio Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, que é o nosso conhecido Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele foi muito importante ele era um teólogo, né, um filósofo dos primeiros séculos do cristianismo. Ele foi muito importante, suas obras eram importantíssimas no desenvolvimento do cristianismo e da filosofia ocidental. Ele era muito impulsivo e estudioso, de mente curiosa e irrequieta, e nos aconselha a seguir os seguintes passos. Esses passos, ele afirma que ele utilizou, né? Então, ele diz o seguinte: afirma que podemos conhecermos-nos reconhecendo os nossos erros, buscando corrigi-los por um meio muito simples e eficaz, aliás, utilizado por ele mesmo com muito, muito bons resultados. Então, ele dizia que ele fazia o seguinte: todos os dias, ao final de uma jornada de trabalho, antes de fechar os olhos para merecido descanso, ele refletia sobre todas as suas ações, todas as palavras daquele dia. Se havia algo de que havia arrepender-se, se havia feito algo que não estava a seu alcance fazer, que ele poderia ter feito e não fez. Se qualquer ato seu, mesmo aquele que aos olhos dos outros parecesse bom, normal,
consultando sinceramente lá na sua consciência, não escondia uma pequena vaidade, uma outra intenção naquele modo. Então, era uma reflexão minuciosa que ele fazia. E sugere que peçamos em nossas preces a ajuda de Deus, do nosso Pai, que tudo vê, né? Que tudo assiste, e é o nosso anjo guardião, que, com a sua lucidez, né? E que nos ajude a buscar esses erros, a encontrar os meios, a coragem de corrigi-los, para rapidamente nos tornarmos melhores. Eu acho assim, esse rapidamente meio utópico, porque nada é rapidamente. Para um defeito leva muito tempo, né? A gente sabe que a gente sempre rebate nas mesmas pedras no caminho, né? Sempre, de vez em quando, a gente é testado. Aí ele nos lembra também de um jeito muito bom, né, de fazermos essa análise. É nos colocarmos no lugar do outro. Ou seja, se a gente gostaria de receber tal ou qual resposta que demos a alguém, né? Se colocar sempre no lugar do outro. Sermos tratados como tratamos nossos irmãos, porque geralmente somos bem mais condescendentes com os nossos defeitos do que com os defeitos dos outros. As respostas que virão dessa análise virão da nossa consciência, que com certeza irá doer pouco, né? Mas serão de grande ajuda para o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento é, portanto, a chave do progresso moral e individual. Quando tivermos dúvidas quanto ao valor das nossas ações e palavras, perguntemos a nós mesmos como as veríamos e ouviríamos também se outra pessoa as tivessem praticado. Porque para Deus, infinitamente bom e justo, não pode haver dois pesos e duas medidas. Então, sempre nos colocando no lugar do outro para saber como aquela pessoa se sentiu, com muitas, né, com as palavras que eu disse, né? Aí a gente chega a essas conclusões, se agimos bem ou mal. Ele nos aconselha ainda, e isso é bem difícil, eu acho muito difícil, que não percamos a oportunidade de saber a opinião dos outros a nosso respeito, porque ela pode ser bem diferente daquilo que pensamos sobre nós mesmos, e que não desprezemos de modo algum a opinião dos nossos inimigos. Agora que pegou, né? Agora ficou. Porque estes, com certeza, não têm nenhum interesse em nos agradar. Então, eles vão ser objetivos, diretos. E Deus os coloca ao nosso lado, né? Ao nosso lado, no nosso caminho, na nossa família, na nossa vida, para nos advertir com franqueza, com franqueza e sinceridade sobre os nossos pontos falhos, coisa que nossos amigos não veem ou simplesmente não querem falar para a gente. Então, é difícil, hein? Eu acho muito difícil. Mas é uma prática maravilhosa. Tem que ser por aí mesmo. Esses exercícios, feitos diariamente, nos darão, como resultado, sermos pessoas melhores, com certeza. E que também, né, nos prepara para nosso desencarne. Porque se desencarnarmos de uma maneira suave, ou né, mesmo que seja suave, já estaremos nos preparando para isso.
E se for de uma maneira abrupta, vamos passar para o plano espiritual melhores do que estávamos antes, né? Porque nós vamos lá ter que dar conta das nossas ações. E lá não existem máscaras, né? Nós aparecemos como somos. Então, que a gente possa fazer isso com tranquilidade, porque teremos a certeza de que se não nos tornamos pessoas, né, homens ou mulheres melhores, pessoas de bem, pessoas que boas, né, já estamos nos esforçando para isso. E com certeza Deus levará em conta esse esforço de cada um. Então, é por aí. É um trabalho difícil, né? É um trabalho difícil, ninguém está dizendo que é fácil, mas que deve ser feito, analisado, né? Como ele disse, em todas as noites a gente faz as nossas orações e aproveitemos esse momento para ver dar uma analisada nas nossas atitudes daquele dia, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. E com isso, a gente já pode ir corrigindo. Vamos ter paciência conosco mesmo, porque a natureza, nada dá salvo da infância para a idade adulta, sem passar pela adolescência. A gente tem que... É uma evolução gradativa, mas o trabalho precisa começar a ser feito hoje. Não que a gente vá virar do que somos hoje para um Jesus, enfim, um São Francisco de Assis, de uma hora para outra. Mas vamos começar a nossa tarefa. E aí, eu só lembrei, eu peguei umas frasezinhas para a gente levar sempre levar assim na consciência, na cabeça, para a gente ver que muita gente pensa sobre esse tema. Emmanuel diz: todo dia é tempo de renovar o destino. Então, não existe destino. Você pode renová-lo, porque você vai todo dia repensar. Para isso, nós somos seres racionais, para usar a cabeça 24 horas por dia, né? Usar no bem. O Dalai Lama também deixou uma frase para nós aqui. Todos os dias, ao acordar, podemos desenvolver uma motivação positiva, sincera, pensando assim: vou utilizar este dia de um modo mais positivo. Eu não deveria desperdiçar justamente este dia. Tomamos esse compromisso. E depois, à noite, antes de nos deitarmos, poderíamos verificar o que fizemos com a pergunta: será que utilizei este dia como planejei? É uma pergunta difícil também, né? Nem sempre. A gente se planeja tanto e, às vezes, a gente se atrapalha todo no meio do caminho e dá tudo errado. Mas, graças a Deus, existe o dia seguinte para a gente, né, corrigir todas essas falhas. E tem uma frase do nosso Batuíra também, que ele fez uma reflexão sobre uma frase de Jesus, né, uma palavra de Jesus, que nos dá muito conforto isso, né, nos ajuda muito no nosso dia a dia. Jesus disse: eis que vou adiante de vós. Aí ele diz assim, o Batuíra: o eterno amigo vai à nossa frente e aplanará para nós, como sempre, todos os caminhos, basta que nos disponhamos a segui-lo trabalhando. Então, é isso. A minha reflexão sobre esse tema é essa. Eu espero que eu possa ajudar alguém que seja de interesse das pessoas pensarem sobre esse assunto. Para mim,
foi um tema muito bom. Eu acho, como a gente sempre diz, a palestra primeira para nós, né? Essa foi para mim com certeza, porque eu aprendi muito nessa busca, nesse entendimento do tema. Então, vamos encerrando o nosso trabalho, como sempre, com a nossa prece, encerramento de todas as manhãs de domingo. Então, vamos, mais uma vez, agradecer ao Pai, a Jesus, por todo o amparo, por toda a proteção, todas as bênçãos que são derramadas sobre nós durante todos os dias. Toda ajuda que nos é dada, nos é oferecida, através dos nossos anjos protetores, que estão sempre ao nosso lado, incansavelmente, pacientemente, aguardando que nós reflitamos sobre esses temas, como falamos hoje, e encontremos a senda, o caminho certo, que com certeza Jesus estará abrindo esses caminhos para que nós possamos percorrê-los com calma, tranquilidade, para atingirmos a nossa evolução. Que a paz esteja com cada um de nós durante todo esse domingo e na próxima semana. Que assim seja.